Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nessa hora da noite, quando nós nos reunimos para louvar ao Senhor, juntos, né? Mesmo nesse tempo de pandemia, quando estamos evitando a aglomeração, nós podemos, através da mídia, através da internet, louvar ao Senhor como igreja do Senhor, reunida, e também uma igreja que está espalhada, né, sobre a nossa cidade, irmãos de outras cidades também que estão conectados conosco. Sejam todos bem-vindos nessa hora, e nós convidamos você para louvar ao Senhor, buscar ao Senhor nessa noite, ouvir a sua voz através da palavra de Deus, da exposição bíblica. Nesse instante convido você a nós orarmos a Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Prepare-se para esse momento de adoração, de louvor, de culto ao Senhor. Que seja um tempo de gratidão e de edificação na sua vida. Pai bondoso, Pai de amor e Pai de graça, nós agradecemos ao Senhor pela bondade do Senhor em nos aceitar diante da Tua presença, por meio de Cristo Jesus. Nessa hora reunidos, conectados, este momento quando retiramos para oferecer ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração, e também ouvir a Tua voz. Rogamos, Deus, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Agradecemos a oportunidade que nós temos nessa noite de fazermos isso como igreja, como família do Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, a nossa gratidão nesta hora da noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse
Abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo 139. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 18. Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 18, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou no ventre, o Deus que sabe todos os dias da minha vida, conhece todos os detalhes da minha vida, o Deus que conhece a sua vida intimamente, o Deus que te cerca por trás e pela frente, o Deus que te sustenta quando deita, quando levanta. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que esquadrinha, o Deus que sabe todos os detalhes do nosso pensamento. Esse Deus grandioso, onipotente, é o Deus que nós servimos. Nós vamos orar nesse instante agradecendo e louvando o nome do nosso Deus. Pai, graças nós te damos pela tua grandiosidade. Louvamos ao Senhor porque a respeito de ser Deus, o Senhor é um Deus grandioso, um Deus imenso, mas a respeito de todas as suas características, qualidades, perfeições, o Senhor nos amou. O Senhor nos fez de nós um povo. O Senhor nos amou em tempos eternos. O Senhor planejou a nossa vida. E aqui nós estamos nessa hora para render graças ao Senhor.
louvores ao teu nome. Bendizer ao Senhor, o Deus que é grande e o Deus que se importa conosco, o Deus que faz no ventre materno uma substância informe, mas gerando a vida ali. E o Deus que conhece todos os nossos dias, o Deus que sabe de todas as coisas que irão acontecer conosco. É o Deus que sustenta a nossa fé, o Deus que sustenta os nossos passos, o Deus que sustenta a nossa vida, o Deus que nos ampara. E nós te agradecemos e te louvamos nessa hora, pela tua imensidade, pela tua bondade, pelo teu amor que é largo, profundo. Nós te agradecemos. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos chamar o Senhor de Pai, o nosso Pai, Pai bondoso, Pai misericordioso. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Ainda no texto do Salmo 139, quero ler os versículos finais. Versículo 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós vamos orar pedindo perdão ao nosso Deus pelos nossos pecados. Quero convidar a nossa irmã Sandra que pudesse nos conduzir nessa oração de confissão. E logo após, convido você a louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor com cânticos. Convide a sua família, convide aqueles que estão ao seu lado para cantar ao Senhor com alegria no coração. Amém. Senhor Jesus, eu coloco, ó Deus, as nossas vidas na tua presença, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos dê um coração contrito a ti, ó Deus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor, ó Pai, morreu na cruz para salvar-nos, e nós não somos merecedores, ó Pai. Eu peço, Senhor, que venha perdoar, ó Deus, os nossos pecados, que possamos ter um coração agradecidos a Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu perdão, obrigado, ó Deus, pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Esse cântico ele fala: quero louvar-te sempre mais e mais. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos
as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Nós cantamos, louvamos ao nosso Deus, porque um dia Ele morreu na cruz por nós. Não cantamos apenas por aquilo que Ele fez por nós, mas cantamos também por aquilo que Ele é, o único Deus verdadeiro, Senhor da nossa vida, que lava o nosso pecado. O Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, mas o Deus que nos trata com graça, com misericórdia, com amor, e que nos transforma, e que faz de nós um povo segundo o seu coração, um povo abençoado, porque na cruz Cristo manifestou a sua graça e o seu amor pela nossa vida, pela tua vida. Nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Esse próximo cântico ele fala sobre o nome de Jesus. O nome que é lindo, o nome que está acima de todo nome. E a palavra de Deus fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Cantemos. Ó quão lindo este nome é. início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo este nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pai querido, nós te adoramos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom, ó Pai. Te agradecemos pela tua misericórdia, ó Pai, para conosco, tua misericórdia, tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Te louvamos por poder, ó Pai, prestar este culto ao Senhor, ó Pai. Nós, ó Pai, pedimos que o Senhor continue falando, ó Pai, aos nossos corações, através da tua palavra. Pai, que o Senhor aquiete o nosso coração neste momento, a nossa mente, que possamos prestar atenção, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe nesta hora. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nessa noite nós vamos dar início a uma nova série na carta do apóstolo Pedro. Essa carta é uma carta que traz importantes princípios para a fé cristã. E nós vamos trabalhar aí nesses 5 capítulos por alguns dias. Então você hoje já pode abrir então a sua Bíblia. E nós vamos ler aí, se você quiser ler comigo, versículo 1 e 2, diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Oremos mais uma vez. Senhor, lemos a tua palavra nesse instante, palavra revelada ao teu servo, e nesta hora pedimos ao Senhor que nos oriente, nos ajude na compreensão desta porção da tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. E mais uma vez com perdão dos nossos pecados. Amém. É interessante olharmos para todas as gerações que nos antecederam, olharmos para
hoje a nossa geração e gerações que estão no nosso meio, e também pensarmos que as gerações futuras, elas terão algo em comum. Nós teremos algo em comum, que é em relação ao sofrimento. Todos nós, em todos os lugares, em todos os momentos da vida, nós temos algo que nos une, que nós estamos ligados um ao outro, que é este aspecto do sofrer, das lutas e das dificuldades, das lágrimas que são derramadas pelo caminho, das dores que nós sentimos, das aflições que nós passamos, dos embates da vida. Todos nós somos surpreendidos, não há ninguém fora, não há ninguém alheio a isso. Todos nós passamos por esses problemas, por questões difíceis na nossa vida. A dor é algo comum a qualquer um de nós. Cristão, ateu, judeu, muçulmano, espírita, católico, cada ser humano experimenta a dor, experimenta esta angústia dentro do seu coração. Todas as nações, todas as culturas, ninguém fica de fora, ninguém está livre de passar por estes momentos. No entanto, queridos, todos nós também precisamos de algo que é importante e que nos faz passar por este momento com certeza, confiança. E o que nós precisamos é de esperança. Cada um de nós precisamos de esperança no mundo no qual nós estamos inseridos, no mundo no qual nós estamos firmados, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, nos relacionamentos com os amigos, nos relacionamentos profissionais, acadêmicos, por onde quer que nós passarmos, nós também contamos com a esperança, carecemos da esperança. E a carta de Pedro, ela vem justamente falar sobre esperança. Em um mundo hostil, em um mundo totalmente adverso, com as suas adversidades, Pedro escreve aqui para os crentes que estavam dispersos, espalhados. Esta é a autoria e o propósito e a intenção do apóstolo. E esses irmãos que estavam espalhados por causa da perseguição, por causa do sofrimento de ser perseguido, eles viviam em situações hostis, eles viviam em situações sombrias, mas Pedro não procura estimular a fé deles, a esperança deles, a partir de ideias do tipo positivista, de um pensamento positivo, não é? Não, mas Pedro busca apoiar esses irmãos, a alimentar a fé deles, chamando a atenção deles para eles não olharem para o mundo hostil, não olharem para as circunstâncias, para o sofrimento, mas que tudo isso pudesse impulsioná-los a olharem para Cristo, para o céu, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Porque olhando para as alturas, nós percebemos que nós olhamos para além das circunstâncias. Cristo que está além das circunstâncias. E é por onde, ou é aonde, ou onde nós encontraremos esperança para vivermos os nossos dias. Precisamos de ter essa esperança. Precisamos de encontrar e firmar a nossa esperança. Então Pedro, aqui inspirado por Deus, escreve essa palavra de Deus para o coração da igreja daqueles dias, mas também
como diz o próprio texto, para a diáspora, para os irmãos que estão espalhados, para gerações que viriam, e essa carta chega até nós. Essa carta está sobre a nossa mesa, essa carta está aqui, para que nós pudéssemos lê-la e sermos animados no nosso coração a perseverarmos na fé que foi entregue a cada um de nós. Então, por todas as gerações que já passaram, para a nossa geração e para aquelas que virão, o Espírito Santo de Deus há de aplicar esta mensagem em nós, na nossa alma, no nosso coração, a começar nessa noite, na sua vida, na sua família, uma vida de esperança, uma vida de confiança, mesmo vivendo dias difíceis de sofrimento. Talvez não estejamos vivendo um sofrimento como aqueles dias de uma perseguição ferrenha, difícil, radical. Certamente esta mesma perseguição que se levantou naqueles dias do apóstolo, certamente se levantará, se não em nossos dias, mas no futuro, em breve, porque Cristo está voltando. E aí a carta vem ao nosso encontro para suprir também as necessidades emocionais, espirituais, para os nossos dias, para este momento de pandemia, para este momento onde nós vemos assolação, onde nós olhamos para o sistema corrompido, sistema totalmente depravado, esse sistema caído e falido, não apenas do Brasil, mas do mundo. E nós podemos, mesmo diante dessas circunstâncias, olharmos para o céu, olharmos para o alto, além das circunstâncias, e contemplar a salvação das nossas vidas, a esperança em Cristo Jesus. É nele que nós esperamos. Então o apóstolo Paulo começa a sua carta, trazendo para os seus leitores um incentivo, talvez aqui, do leitor olhar para o texto bíblico e reavaliar ou rever, ou talvez aqui dos seus leitores abrir os olhos e saber quem eles são diante de Deus, quem nós somos diante de Deus, quem nós somos diante das circunstâncias que nos rodeiam. E ele fala que eles são os eleitos, segundo o que? A presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência. E aí ele vai continuando, graça e paz sejam multiplicadas, o texto que nós lemos aqui, versículo 1 e versículo 2. Então, nessa breve saudação, o apóstolo Pedro mostra para os seus leitores que a graça de Deus, que a paz de Deus, elas serão multiplicadas, independente do caos instalado, independente dos problemas que nós estamos enfrentando, independente de sistemas de governo, independente, a paz e a graça, elas serão multiplicadas na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Assim aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no futuro. A graça de Deus, a paz de Deus, sendo inundando o seio da igreja, inundando as famílias da igreja. Mas para isso, querido, você precisa abrir os olhos e rever o que o apóstolo Paulo nos ensina, o que ele nos incentiva a olhar. Nós somos eleitos de Deus, nós somos os filhos de Deus. E o cristão, e como eleitos e como filhos de Deus, nós estamos inseridos no mundo, inseridos neste mundo, para através da nossa vida, nós proclamarmos as virtudes de Cristo. Nós estamos inseridos neste mundo que nós podemos falar de um mundo inimigo, de um mundo adversário, de um mundo que tenta nos tragar, que tenta aniquilar a nossa fé. Nós vivemos aqui nós expressamos a nossa fé, e o versículo de número 1 diz: Pedro,
apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O que Pedro está mostrando para nós aqui, que a igreja estava inserida naquele contexto romano pagão. A igreja estava inserida ali e, de certa forma, dentre todas as religiões daquele contexto, daquele mundo romano, apenas o judaísmo era a única religião legal que não era obrigada a oferecer sacrifício ao imperador. O judaísmo ali, então, gozava desta legalidade. E ao invés deles orarem ao imperador, eles faziam as suas orações a Deus. Enquanto isso, os cristãos eram vistos como uma seita do judaísmo. E os romanos, por si, então, consideravam também essa cobertura de isenção e proteção também para os cristãos daqueles dias. Mas se nós olharmos o texto bíblico em Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a igreja começou a ser perseguida. Até então todos gozavam paz, alegria, a igreja desfrutava. Mas quando a sinagoga começou a expulsar os cristãos, o cristianismo então assume uma identidade distinta, de judeus e gentios, que perdem a sua proteção, que perdem ali a isenção de prestarem culto ao imperador, e agora começam a ser perseguidos. O Império Romano agora começa a perseguir aqueles que eram do caminho, os seguidores de Jesus. E essa era a situação dos cristãos na Ásia Menor. Aqueles cristãos aqui agora totalmente dispersos, e as palavras, do apóstolo Pedro aqui são destinadas justamente a esses irmãos que estão dispersos, que estão agora longe da sua terra, da sua casa. Pedro então começa a confortar esses crentes nos seus sofrimentos. Pedro começa a falar com eles, preparando eles para a perseguição, preparando eles para momentos onde a igreja de fato pagaria com a vida pela fé que ela professava em Cristo Jesus. E aí Pedro dirige aos seus leitores, moradores aí dessas regiões, moradores aí do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então aqui Pedro provavelmente está escrevendo a essa comunidade de dispersos, que provavelmente se converteram lá quando ele pregou, e multidão estava se convertendo, 3.000 pessoas convertidas, foram acrescentados à igreja. Provavelmente esses que se converteram foram que foram dispersos e foram fundando igrejas por onde eles iam migrando e constituindo as suas famílias. Interessante notar e observar que antes do apóstolo Pedro informar aqui a questão da localização dos destinatários, na sua carta, ele descreve em primeiro lugar a posição que esses destinatários ocupavam em Cristo Jesus. Isso é importante nós entendermos, importante nós compreendermos que a nossa posição é uma posição privilegiada. Nós pertencemos a um Deus, antes de pertencermos a este mundo, antes de nós sermos aceitos em associações, em relacionamentos sociais, antes de nós adquirirmos esses relacionamentos na sociedade, no mundo no qual nós estamos, nós temos uma posição muito maior, muito mais elevada do que estas. Há pessoas que morrem para serem vistas pelas autoridades.
Há pessoas que morrem por cargos públicos. Há pessoas que fazem de tudo para estarem associadas a grandes repartições públicas, a pessoas públicas e assim por diante. Pedro está dizendo para uma igreja perseguida que ela tem uma identidade, que ela tem uma posição diante de Deus. Antes de sermos cidadãos aqui da terra, nós somos cidadãos dos céus. Isso está muito claro no texto. Há alguém que já disse que a posição da igreja é espiritual, porque fomos eleitos. Diz que a posição da igreja, ela é social, porque nós somos forasteiros. Não temos nada aqui. E é uma posição também política, da dispersão. Nós estamos dispersos, não é? Nessa diáspora. Nós temos um único dono, o Senhor Jesus. Eles estão dispersos. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então a palavra dispersão aqui, a diáspora em grego. A diáspora é um termo técnico, né? Que se refere à dispersão dos judeus em todo o mundo, pelos cativeiros assírios e babilônicos. Quando o povo de Deus foi levado cativo, depois eles foram dispersos. Pelo cativeiro que aconteceu na Síria, pelo cativeiro babilônico. Tiago também usa o mesmo termo, ao se referir aos crentes judeus espalhados. Contudo, aqui o apóstolo Pedro usa o termo no sentido figurado, não se referindo aos judeus literalmente deslocados da sua terra natal, lá da Judéia, mas a todo cristão, todos os crentes, judeus, gentios, que foram impulsionados pelas perseguições, e eles então acabaram fugindo para outras regiões. Pedro dá uma conotação abrangente aqui, desse povo que agora está espalhado, que foram espalhados, que estão dispersos, e que a perseguição maior virá sobre eles. E Pedro então quer confortar esses irmãos. Ele quer que esses irmãos possam firmar na fé. Talvez esse seja um dos propósitos da carta do apóstolo Pedro, para que eles se firmem na graça, na fé em Cristo Jesus. Então os leitores de Pedro, do apóstolo, dessa carta, não devem se ofender quando ele usa o termo dispersão ou espalhados. Pelo contrário, os crentes aqui precisam se alegrar, porque esse título de ser forasteiro, de ser espalhado, é uma honra para o cristão. É uma honra para aquele que serve a Deus, porque é povo de Deus, que é o povo exclusivo de Deus, que estão espalhados pelo mundo. Jesus havia olhado com compaixão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. E ele veio então para reunir esse pequeno rebanho, incluindo ovelhas que não estavam no aprisco, outras ovelhas. E são as ovelhas dispersas, da dispersão, da diáspora, que vão alcançando outras ovelhas que não são do aprisco e que precisam voltar para o aprisco. Então Pedro, ele escreve aqui, na certeza alegre de que os gentios, nessa Ásia Menor, são parte do rebanho do Senhor. Esse povo espalhado, esse povo disperso, esses forasteiros, fazem parte do rebanho de Deus, do Senhor Jesus, o qual ele morreu na cruz. Então Pedro, ele se dirige a um público que é grande, um público que não é pequeno, mas um público que é grande. E a perseguição de Roma havia espalhado não apenas um grupo pequeno, mas um grande número de irmãos, crentes que saíram para todos os lugares e que iriam sofrer essa perseguição.
E o apóstolo, então, ele queria que esses crentes lembrassem de que em meio ao sofrimento, eles são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. E como eleitos, eles poderiam enfrentar qualquer perseguição, sofrimento, tribulação, com uma esperança triunfante. Você encontra esses textos no capítulo 4 da carta de Pedro. Você encontra aí Pedro falando dessa esperança viva, dessa esperança que inunda o coração do crente. Por mais sofrimento que estejamos passando, famílias passando, a graça de Deus e a paz, ela será multiplicada na sua vida. Não apenas Pedro está escrevendo aqui para esses que são dispersos, mas para os forasteiros, forasteiros da dispersão. Forasteiros aqui é uma referência aos estrangeiros, refugiados, residentes temporários. Como estrangeiros, nós não pertencemos a este mundo. Como forasteiros, a igreja é composta aqui por homens e mulheres que não são cidadãos dessa terra, mas são concidadãos dos céus, peregrinos espalhados, longe do seu lar, longe da sua casa celestial. Aqui nesse contexto, longe do lar celestial. E aí Pedro está escrevendo para aqueles que estão espalhados naqueles dias, longe da sua terra natal, longe do seu lugar de nascimento, longe dos seus parentes, longe das pessoas que conviviam diariamente. Tomando as palavras, interpretando esse texto, então nós entendemos que nós não pertencemos a esse mundo. Então, nas palavras do próprio Jesus, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. João capítulo 17. Nós estamos, mas nós não somos daqui. O nosso comportamento, então, deve ser distinto, diferente das pessoas deste mundo. O que Pedro deixa claro aqui para nós, o que Pedro orienta a esses irmãos aqui, é que nós não devemos viver no mundo. Nós não devemos viver no mundo, mas nós devemos viver a igreja do Senhor. Participamos do mundo, estamos no mundo, mas não devemos viver, fazer morada, aplicar o coração aqui neste lugar. Nós devemos viver a igreja, fazer parte desse povo que é a igreja. Estamos aqui temporariamente. A palavra forasteiro significa que nós somos estrangeiros nesse mundo mau. Nós somos estrangeiros nesse mundo caído, nesse mundo que é trevas. Os cristãos, então, são aqueles peregrinos que estão em busca do lar celestial. Por isso que muitas vezes quando um crente em Cristo morre, nós falamos que ele voltou para o lar. Ele voltou para a sua casa, para o seu lar celestial. Então Pedro trata esse assunto, de várias vezes na sua carta. Ele trata sobre esse assunto aqui no capítulo 1, versículo 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí o capítulo 1 ainda continua, versículo 17. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então aqui as ideias que Pedro traz para nós, ideias de esperança, ideias de um lar celestial, ideias da segunda vinda de Cristo. Pedro está aqui animando a igreja que está dispersa e falando: olha, o nosso lar não é aqui. O nosso lar, ele ainda está por vir. Nós anseiamos a vinda de Cristo, a vinda do Senhor Jesus.
Interessante que muitas vezes o crente, ele é zombado. Ele é zombado, né? E o interessante é que as pessoas que não temem o Senhor, elas estão conquistando terras, elas estão conquistando espaços. Parece que o mal está cada dia maior, a verdade está envergonhada, mas a mentira está escancarada. Mas quando nós olhamos para toda essa carta do apóstolo Pedro aqui, nós vemos que os peregrinos, os forasteiros, eles é que herdarão a terra. Nós é que vamos herdar a terra. Somos nós. Então, aparentemente hoje, quem está herdando, quem está ganhando, quem está saindo na frente é aquele que não teme a Deus, aquele que não serve a Deus. Mas ao olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que nós vamos passar por momentos assim, por momentos de lutas, de dificuldades. Nós lemos aqui no texto, né? Nós vemos aqui eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a dispersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós percebemos que há uma bênção sobre a vida da igreja, sobre o povo de Deus. Aqueles que estão reivindicando o mundo hoje, aqueles que estão se levantando hoje e reivindicando os poderes em todos os níveis, eles vão perder esse poder. Sabe quando? Não é hoje, talvez não seja amanhã, mas no dia do julgamento de Deus, eles terão que entregar esse poder, eles terão que se dobrar. A palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Eles vão entregar isso, eles vão confessar isso, eles vão dizer com os seus próprios lábios, eles vão ter que falar isso. O dia da manifestação de Deus, da sua segunda vinda, eles entregarão todo o poder que eles reivindicaram. E segundo a palavra de Deus, o povo de Deus será exaltado. A igreja será exaltada. Então, como estrangeiros espirituais, o mais importante aqui, para os leitores desta carta, tanto naqueles dias como hoje, não era a sua relação com o mundo. O mais importante para nós hoje não é a nossa relação com o mundo. Nós temos visto que o mundo, ele está de mal a pior. E isso, de certa forma, não nos interessa. De certa forma, por quê? Porque nós ainda estamos aqui, nos envolvemos e lutamos pela justiça, lutamos por aquele que está sendo oprimido, levantamos a bandeira do marginalizado. Nós fazemos algumas coisas ainda nesse sentido. Mas há muitas coisas sendo conquistadas pelas trevas contra a igreja. Então, nesse sentido espiritual, nós precisamos orar, buscar ao Senhor e saber que a nossa luta não é contra o homem, mas é contra os principados. E aí, Paulo nos dá a orientação para que nós nos revestíssemos das armaduras. E essas armaduras vão fortalecer a nossa vida. O que Pedro está escrevendo aqui, ele falou assim: olha, nós somos eleitos de Deus. Ou seja, tira os olhos desse mundo e coloque seus olhos nos céus. Porque a relação maior e melhor e importante não é com o mundo, mas a nossa relação maior e melhor, importante, é com os céus, é com o nosso Deus. É a mesma forma como Abraão olhou. É da mesma forma como os heróis da fé olharam. Abraão aqui,
O autor aos Hebreus disse: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus, Ele é o arquiteto e o edificador. Abraão nos ensina a mesma coisa que Pedro está nos ensinando, que há uma cidade que tem fundamento, e que nós devemos aguardar essa cidade, e que nós devemos aguardar este dia, que nós iremos entrar nessa cidade, e essa cidade tem fundamento porque Deus é o seu arquiteto, Ele é o seu edificador, é o seu edificador. Nós estamos aqui de passagem, e é isso que Pedro está querendo ensinar, querendo mostrar para nós. A nossa vida aqui é temporária. A nossa vida aqui é temporária. Nós já fomos salvos para a eternidade. Falta um pouco ainda para chegarmos lá. Muitos irmãos já estão desfrutando de tudo isso. Muitos irmãos já estão gozando da presença de Deus, celebrando, regozijando. E também há muitos que já estão pedindo para que Deus, como lá essa semana vimos sobre a situação dos mortos em Cristo, aos mártires, por exemplo, no livro de Apocalipse. Os mártires ali clamando a Deus, para que Deus pudesse julgar aqueles que os mataram, aqueles que os perseguiram, aqueles que os decapitaram. Então a igreja está clamando, e Cristo voltará. Por isso que os nossos olhos não podem estar colocados aqui, mas na eternidade. E como é que eu devo viver então? Pedro nos chama de uma forma, de uma característica que ele coloca para nós, vivermos nesses dias aqui. O apóstolo Pedro, ele fala sobre os eleitos, ele fala sobre os forasteiros, ele fala sobre o povo da dispersão, ele dá a região aqui, Ponto, Galácia e assim por diante, eleito segundo a presciência de Deus Pai, versículo de número 2 aqui. Ele fala: olha, você precisa de viver não apenas entendendo que é um eleito de Deus, mas você precisa de viver com esperança nesse mundo. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos. Nós precisamos de viver aqui nesse mundo com esperança, porque eu fui escolhido. E a esperança aqui não é a esperança que o mundo nos dá. A esperança do mundo, ela é incerta, ela é duvidosa, ela pode acontecer, sugere uma possibilidade, sugere uma dúvida. Mas a esperança bíblica não, ela é certa, porque é uma promessa de um Deus que não pode mentir. Ele certamente cumprirá o que ele disse. Então, na saudação aqui de abertura, Paulo apresenta para nós essas razões de como viver com esperança. Podemos ter essa esperança porque Deus nos escolheu, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então essa carta aqui mostra que nós somos eleitos, escolhidos, e mostra as nossas condições espirituais. Os cristãos são eleitos não porque houve um planejamento humano, não, mas porque Deus incondicionalmente nos escolheu. Não merecíamos o céu, estávamos condenados ao pecado, mas Deus nos escolheu. E é importante nós notarmos aqui essa palavra, eleito. Ela vem logo depois da expressão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Eleitos, ou seja, Pedro declara o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento não depende das nossas forças, mas depende da graça, depende do favor, depende da bondade de Deus sobre a nossa vida. Então nós podemos buscar a Deus durante todos os momentos de angústia, de perseguição. Podemos buscar ao Senhor em qualquer circunstância, porque Ele é soberano para guardar os seus filhos, para salvar os seus filhos.
Isso nos conforta, porque nós entendemos que nós somos guardados por Deus, salvos por Deus, eleitos, escolhidos por Deus, preservados por Deus. Há pessoas que falam assim: olha, o fulano morreu, Deus poderia ter livrado ele da morte. E as pessoas olham como se Deus não tivesse agido na vida dele. Olham a morte como algo negativo para o cristão. Talvez para o ímpio seja algo muito ruim mesmo. Morrer sem Cristo é a pior coisa que tem na vida. Passar a eternidade longe de Deus, debaixo da sua ira. Mas o cristão, quando ele morre, ele volta para casa. Ele foi promovido para a glória. Ele está desfrutando da presença de Deus. Não há choro, não há dor, não há lamento. O que está dentro agora da sua alma é alegria, satisfação plena. E aqui então nós percebemos que nós podemos buscar a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância. Deus é soberano sobre a nossa vida. O interessante aqui é que o apóstolo reitera o conceito aqui desse povo no capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. É interessante nós prestarmos atenção aqui nesse texto. A escolha de Deus é segundo ou de acordo com a sua presciência. A palavra aqui, presciência, prognose, significa aqui mais do que uma visão passiva, né? Contém aí essa ideia de tendo em conta o favor, ou seja, quando nós olhamos aqui para esse texto de presciência, nós vemos que no capítulo 1, versículo 20, a mesma palavra é usada sobre Cristo, que foi escolhido pelo Pai antes da criação. Ou seja, o Pai fez mais do que saber sobre seu Filho, Jesus à frente do tempo. Ele conhecia Cristo completamente. Então assim Deus escolheu todos aqueles a quem Ele concentrou a sua atenção por sua graça. Deus nos escolheu pela graça e não pelo mérito. Deus nos escolheu para a salvação, não porque achou algo em mim, mas pela graça, pela sua vontade, pelo seu amor. Então nós fomos escolhidos por causa da ação soberana de Deus. Ele nos escolheu de acordo com a sua presciência, que é muito mais do que ser um vidente, não é? Que vê lá na frente. Muito mais, não é isso. Não foi isso que fez Deus nos escolher. Eu vou escolher aqui o fulano porque ele vai crer em mim. Eu vou escolher o ciclano porque ele vai crer em mim. Eu não vou escolher aquele porque ele não vai crer em mim. Eu vou escolher o apóstolo Paulo, porque se eu escolher o Saulo de Tarso, não é? Se ele crer em mim, já pensou como que o evangelho vai alcançar as pessoas? Não foi assim que Deus fez. Não foi assim que Deus escolheu. Não é assim que Deus age. Não é dessa forma que Deus faz, sendo submisso ao desejo e à vontade humana. Não é dessa forma que Ele faz. Senão não tinha razão de Ele falar que nos escolheu, que nos elegeu, que nos predestinou. Não é verdade? Então, Deus aqui deixa claro para nós. Até o apóstolo Paulo, ele foi muito claro e enfático, que Deus já o havia separado desde o ventre materno. Deus já havia separado o profeta Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí
profeta às nações. Então nós vemos aqui que não há nenhum mérito em mim que fizesse que Deus me escolhesse. Pelo contrário, Ele me conhecia muito bem que eu era pecador, errante, falho, ignorante. Mas Ele me amou. Ele olhou para mim com amor, com graça. E no tempo certo, eu o reconheci como Senhor. O apóstolo Paulo o reconheceu como Senhor. As pessoas que foram tocadas o reconheceu como Senhor. Foram constrangidas pelo amor de Deus. O seu amor é constrangedor. Então não há nada em mim, não há nada em mim que pudesse fazer com que eu pudesse ser salvo. Nós podemos ter esperança, porque nós somos salvos por um Deus que é poderoso, triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas coiguais, eternas, em mesmas substâncias, porém distintas em subsistência. Cada pessoa da Trindade, então, possuiu um papel na nossa salvação, possuiu uma missão e um objetivo na nossa salvação. As Escrituras apresentam Deus Pai como fonte da criação, o doador da vida, o Deus de todo o universo. O Deus Filho retratado como a imagem do Deus vivo, a representação exata do seu ser, o Messias, o Redentor, o Salvador, que morreu na cruz em meu lugar. E o Espírito Santo, aquele que aplica, aquele que alcança as pessoas, aquele que influencia, que regenera, que orienta, que convence o homem do seu pecado. Os 3 trabalham junto na salvação do homem todo, de uma vez por todas, o tirando da miséria. E eu quero finalizar dizendo que nós podemos ter esperança, porque a graça de Deus, que a paz de Deus está sendo multiplicada sobre a nossa vida. A expressão aqui, graça e paz, não é apenas ou simplesmente uma forma de saudação cristã, mas é muito mais que isso. Paz aqui é aquilo que Deus trouxe ao coração do apóstolo Pedro. Um homem bruto, um homem violento, um homem cheio de guerras. Quando Cristo se apresenta a ele, ele tem a vida transformada por Jesus. Aquele homem encontra paz, aquele homem encontra graça. A paz é o resultado da graça de Deus sobre a vida dele. Ele foi transformado. O apóstolo Paulo diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. A paz independe das guerras, a paz independe do sofrimento que nós estamos vivendo. A paz tira de nós a inimizade contra Deus. Nós paramos de bater a cabeça. Nós paramos de ser aquelas pessoas com o coração duro. Nós deixamos Deus entrar, a graça se manifestar em nós. E quando a graça se manifesta dentro do coração do homem, ninguém pode fazer nada. Quando você se abre para a graça entrar na sua vida, por isso que nós falamos que a graça é irresistível. Quando você entende que precisa deixar essa graça inundar seu coração, Deus o transforma completamente e faz dessa pedra que era Pedro um homem ousado para pregar o Evangelho. Um homem que deu a sua vida por causa de Cristo. Um homem que deu a sua vida por causa de Jesus, que ele viu morrer, mas também que viu ressuscitado. A graça e a paz vos sejam multiplicadas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nesses dias, que Deus sustente a sua casa e a sua família, que Deus possa te fazer entender que nenhum relacionamento neste mundo é mais importante
do relacionamento que Ele tem com você, porque você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus, para viver para a glória dEle. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esta carta, Senhor, tão preciosa, tão profunda, e que traz para nós, Senhor, lições importantes, e que faz, ó Deus, o nosso coração ser desafiado, Senhor, a rever, ó Deus, princípios importantes, a tirar os nossos olhos, ó Pai, das circunstâncias, a tirar os nossos olhos, meu Deus, desse sofrimento, Deus, que tem afligido a nossa nação, o nosso país, o mundo, e olharmos para o Senhor como aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos amou, o Deus que nos escolheu para sermos santos, para viver uma vida de santidade, uma vida que possa glorificar o seu nome. E nós pedimos, ó Deus, ao Senhor, que aplique essa palavra no coração de cada um dos irmãos dessa noite. Nós pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre cada família, sobre cada lar, que o Senhor visita nessa hora, que o Senhor Deus abençoe, é o que nós pedimos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém.